Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí a nossa aula de número 12, com o objeto de conhecimento Mapas Temáticos do Brasil. E o detalhamento da aula de número 12 nós temos gráficos, tabelas e quadros. População brasileira, pirâmide etário, PEA, que é população economicamente ativa, distribuição de renda, malha ferroviária, rodoviária, aérea e hidroviária. Então, esses são os detalhamentos e o objeto de conhecimento da nossa aula de número 12 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, onde nós vamos observar aí as características dos gráficos, né? E aí a gente precisa relembrar um pouco de como nós fazemos a interpretação de um mapa, onde nós temos ali um mapa com legenda, título, com várias informações e a gente consegue fazer a interpretação. Então, basicamente, nós vamos utilizar os mesmos critérios para a gente analisar também os gráficos, as tabelas e as diferentes formas de gráficos que nós vamos conhecer. E aí nós temos inicialmente alguns conceitos, né, para a gente observar referente a gráficos. Vamos iniciar vendo que os gráficos eles são ferramentas, né, que são empregadas ali para expressar um determinado fenômeno que vai ser passível aqui de ser medido, tá bom? Então, eu vou pegar um determinado dado, né, onde ele vai ser medido, onde ele pode ser quantificado ou ilustrado de uma maneira coerente. Então, similarmente aqui ao que nós fazemos com os mapas, né, onde a gente tem ali a representação espacial de um evento ou de um acontecimento local. E aí nós vamos pegar aquele dado relacionado ali ao espaço geográfico e a gente vai inserir ele também em forma de gráficos, né? Parecido com o que nós fazemos ali com os mapas, onde eu tenho uma representação do espaço geográfico e essa representação ela vai ser ali inserida para uma superfície plana, onde eu vou colocar as informações ali, inserir as informações no mapa. Eu faço o mesmo com os gráficos. Eu vou fazer uma análise de um determinado acontecimento, de um determinado dado, e vou inserir ele num tipo de gráfico, certo? E aí nós temos também outras informações sobre os gráficos, né? Nós vamos verificar aí o que a gente pode também realizar de acordo, parecido, né, com o que a gente faz ali nos mapas. E aí eu tenho os primeiros dados, né, para a gente observar, que é com relação à população rural e urbana. Então, qual é o acontecimento, né, o evento, o que eu vou estar observando aí nesse espaço geográfico? Eu posso analisar, por exemplo, a população rural e urbana do território brasileiro. Eu posso fazer essa análise, né, dessa população distribuída na parte urbana e rural do estado do Amazonas. Posso observar aqui no município apenas de Manaus, né? Apesar de nós sermos a capital, mas as capitais, elas também vão apresentar a população rural e urbana, tá bom? Então, de acordo com esses dados que estão disponíveis aí na PNAD, né, que são responsáveis por analisar, fazer essa pesquisa nacional por amostra de domicílios, e aí nós temos os dados relacionados ao ano de 2015. A maior parte da população brasileira, ela reside em áreas urbanas, tá bom? Então, eu tenho aqui uma representatividade de 84,72%. E o restante da população vivendo aí em áreas rurais. Então, já é uma análise que eu posso fazer. Eu ainda não tenho o gráfico, mas eu já posso inserir essas informações em um gráfico. Então, eu tenho aí dois dados, população rural e população urbana. Então, eu posso pegar um gráfico de setores ou um gráfico de pizza e aí já posso fazer essa divisão, né? Vou dividir ele ali no meio, representa uma parte da população que é a maior parte, né? Mais de 80% da população representada pela população urbana e a outra parte ali, a população rural. Então, eu já posso
inserir aí esses dados em algum tipo de gráfico, ou um gráfico de colunas, um infográfico, ou qualquer outro tipo de gráfico inserindo aí esses dados. E aí nós temos também, ainda relacionado à população rural e à população urbana, vamos observar aí na próxima cartela, analisando esses dados por regiões, né? Lembra que eu falei para vocês, eu posso analisar toda a população do Brasil, eu posso fazer uma análise por regiões, posso fazer uma análise por estados, posso fazer uma análise aí, por município, né, que vão compor cada um desses estados, observando esses dados. Então, aí, analisando por regiões, a região sudeste é que possui o maior percentual, né, de população urbana, com um pouco mais de 90%, né, a gente tem aí aproximadamente 93,14%. E a região nordeste com o maior percentual de habitantes vivendo em área rural, com aproximadamente 26,88%. Então, toda essa análise, gente, nós podemos realizar observando um gráfico. Poxa, professora, mas com um gráfico eu consigo realizar aí, transformar isso tudo em um texto? Sim, gente, é possível a gente fazer essa análise, tá bom? E aí eu posso observar o que vem acontecendo naquela região, por que aquela população ela tem ali uma maior parte urbana ou rural, verificar os acontecimentos relacionados à economia, entre outros dados que são aí passíveis de ser analisados. E nesse gráfico eu trouxe para vocês, olha, a porcentagem da população, né, que a gente acabou de analisar no período de 2015, e aí nós temos a população total. Então, aí para vocês está aparecendo todo o território brasileiro, né? Então, o quantitativo da população que vive em área urbana. E nós vamos representar agora cada uma das populações, cada uma das regiões, né? Então, nós temos a região sudeste, com um pouco mais de 90%, né, dessa população residindo onde? Em área urbana. O restante residindo em área rural, tá bom? E aí nós temos as regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, tá bom? Em amarelo, indicando para vocês aí no mapinha, né? Nós trouxemos o mapa e também o gráfico para a gente analisar. Então, um pouco menos ali de 93%, essa parte da população residindo na região Centro-Oeste. Temos a região Sul, ocupando aí a terceira posição, né? Entre as 5 regiões. Lembrando que lá no início, em vermelho, nós temos todo o território brasileiro, tá bom? Então, a gente precisa também, ao fazer a interpretação, analisar aí o que a gente tem no gráfico. Na região norte, identificado aí de verde para vocês, ali com um pouco menos de 80%, né? Ali um pouco mais de 73%, que é o representativo da região nordeste. E aí a gente consegue observar tanto no mapa, né, esses dados, quanto no nosso gráfico, fazendo essa análise e observando os dados referentes a cada uma das regiões e a composição, né, essa divisão entre população urbana e população rural. Vamos agora ao nosso próximo dado, que é com relação à pirâmide etária do Brasil. Vocês já ouviram falar em pirâmide etária? Então, nós temos um gráfico e, gente, nesse gráfico eu tenho ali várias informações que precisam ser analisadas, tá bom? Então, eu preciso ter bastante atenção, assim como qualquer outro gráfico. Mas, às vezes, a gente tem alguns gráficos que eles têm ali muita informação. Então, nós temos aí a pirâmide etária brasileira. Então, o que a gente precisa analisar? Nós temos aí que a pirâmide ela serve para fornecer informações importantes. Aqui, olha, natalidade. Vocês lembram o que é natalidade? Natalidade, gente, é a taxa do número de nascimentos, tá bom? Aí eu posso analisar isso também em todo o território brasileiro, posso analisar por estado, posso analisar ali por cidades, né? Aí na cidade que você mora, você tem uma taxa de natalidade, né? Então, o número de nascimentos aí, esses dados eles podem ser analisados anualmente, você pode observar ali por trimestre, né? Ou a cada 6 meses, depende também do objetivo da sua análise, tá bom? Aí na pirâmide etária, ela vai fornecer também para a gente informações, olha, da idade média da população, tá bom? Além disso, nós temos aqui
a longevidade, entre outros temas também que a gente pode analisar. A longevidade, gente, é a idade média em que aquela população alcança. Então, eu tenho uma média de expectativa de vida, então seria a longevidade. Então, nós temos o número de nascimentos, a idade média ali daquela população, tá bom? E também a longevidade, né? Ali os idosos. Então, eu vou analisar essas 3 etapas na minha pirâmide etária, tá bom? Então, ali são os jovens, os adultos e os idosos. Então, seria basicamente isso que eu vou analisar. Observem agora, aí na imagem, nós temos a nossa pirâmide etária. Então, cada uma dessas cores, cada um desses lados da pirâmide, eles vão indicar para a gente algumas informações. Então, vamos observar agora a pirâmide, aí na imagem para vocês. E aí nós temos, olha, a população residente segundo o sexo e o grupo de idades. Então, eu tenho de um lado mulheres e homens. E foi convencionado, gente, a nós colocarmos aqui desse lado as mulheres e aqui do outro lado os homens, tá bom? E vocês podem observar aqui ao lado, olha, que nós temos o quê? Os grupos de idades, tá bom? E aí, o que acontece? Nessas pirâmides, esses grupos de idades, eles podem acabar variando. Aí nós temos de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos. Então, nós temos vários grupos aí que nós podemos analisar, tá bom? E aí, vocês podem observar na pirâmide que a gente tem aí os grupos que vão compor, né? O grupo de idade de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. E aí nós vamos observar. Vou colocar aqui para vocês, olha, apenas para a gente identificar, olha, cada um desses grupos. Então, aqui ao lado, na nossa pirâmide, e aí vocês observem o quantitativo, e aí, além disso, a gente tem também dentro dessa pirâmide, cada uma dessas cores, ela vai indicar para a gente, olha, bem aqui, o ano de 2012, que é essa tonalidade mais clara, e aqui ao lado, olha, essa tonalidade mais escura, que está presente dentro dessa pirâmide, o ano de 2019, tá bom? Então, nós temos várias informações. Aqui de um lado as mulheres, do outro lado foi convencionado a colocar os homens e aqui ao lado nós temos os grupos de idades. Nessa pirâmide a gente tem ali até 80 anos ou mais, tá bom? Então, esse aí é basicamente o que você precisa observar dentro de uma pirâmide etária. E aí a gente pode fazer a análise, né? Observar o quantitativo dessa população jovem, a população adulta e a população idosa. Vamos ao texto com essa análise aí da pirâmide etária brasileira. E aí nós temos, dentro dessa análise, né, o que a gente observa? Um envelhecimento da população, ou seja, lá no topo dessa pirâmide, onde eu tenho a população mais idosa, eu observo que ao longo dos anos, esse topo dessa pirâmide ele vai ficando mais largo. Então, quanto mais largo ele estiver, significa que o quantitativo maior da população está inserida ali na parte mais abaixo, na base da minha pirâmide, ou ali no meio da pirâmide, ou no topo da pirâmide, dependendo da pirâmide que você vai analisar. E aí você observa também esses dados, né? Então, se ele estiver mais largo aí para os lados, então um quantitativo maior da população naquele grupo de idades está inserido ali. E por que essa população aí ela vem envelhecendo, né? Fazendo essa análise de 2012 até 2019. Isso indica, gente, aí nós temos várias questões, né? Com relação à questão do avanço da medicina, a inserção da mulher no mercado do trabalho, as famílias optando, né, por ter menos filhos, entre outros critérios que a gente poderia analisar. Mas, no geral, a gente vem percebendo esse envelhecimento na população. E aí nós temos também que a pirâmide etária do Brasil, essa análise, né, que pode ser feita, a gente observou essa mudança nessa base da pirâmide, onde a gente encontra ali a população ou o grupo etário. O grupo etário significa o grupo de idades, tá bom, gente? Não aqui apenas para não ficar
nenhuma dúvida com relação aos grupos. Então, aqui nós temos os grupos etários, né, mais jovens, na base da pirâmide, em 2019, enquanto a gente observa um aumento no grupo de idade mais avançada, né, na população mais idosa. A população idosa vai estar onde? Lá no topo da minha pirâmide, tá bom? E aí temos também, nessa análise da pirâmide, ela revela que a população masculina, olha, ela exibiu um padrão demográfico mais jovem, né? Então, ali, se a gente for comparar qual é o quantitativo maior da população entre a população masculina e a população feminina, a gente também pode fazer essa análise. E em 2019, a faixa etária até 24 anos, a gente pode perceber ali também que os homens eles representam 17,8% e as mulheres 17,2%. No entanto, a proporção de mulheres, que a gente pode analisar também, superava a dos homens, dentro desses grupos etários, a partir dos 25 anos, né? E aí nós temos o quantitativo também, que a gente pode analisar lá dentro da nossa pirâmide, tá bom? Então, aí a gente já viu vários detalhes, né? Além disso, a gente poderia também aí passar um bom tempo observando cada grupo de idade, né? Cada faixa etária ou cada grupo etário, né? Que seriam essas faixas de idade, de 0 a 4, de 5 a 9. Ele vai de 4 em 4 anos, né? Até chegar ali no topo da pirâmide. Vamos falar agora sobre a população economicamente ativa, né? Que é aí representado pela sigla PEA, tá bom? Então, quando vocês virem essa sigla aqui, a gente já sabe, né? Vocês já vão saber que a gente tem aí a população economicamente ativa, que vai ser um conceito dentro da geografia elaborado aí para descrever a parcela da população que está envolvida no mercado do trabalho, né? Que está procurando ali uma oportunidade de trabalho. Então, a gente vai inserir essa parte da população, ela vai estar presente no que nós chamamos de população economicamente ativa, tá bom? Que está inserida ali no mercado de trabalho. Então, esse é o conceito de PEA, que a gente também pode analisar isso através dos gráficos, né? Verificar o grupo dessa população em que está inserida no mercado de trabalho ou não, se ela está inserida no setor primário, secundário, terciário, entre outras análises que a gente pode fazer. E aí nós temos que essa parte da população, ela engloba tanto aqueles que já estão empregados, ou quanto aqueles que estão em busca de emprego. Vamos verificar agora o gráfico, olha, dessa população economicamente ativa. Eu tenho os dados aí de 2016. Então, eu tenho aí, olha, no setor primário, que está em verde, a gente vai já formar aí o gráfico para vocês. Representa 7%. Vamos agora para o setor secundário. Aí nós temos o próximo setor, né, no nosso gráfico de pizza, né, chamado também de gráfico de setores, 28% da população, e o restante da população ela está inserida no setor terciário. Então, aí nós temos o gráfico. Olha, então, esse é o geral que eu posso fazer essa análise para vocês dessa população economicamente ativa. Lembrando que esses dados eles são referentes ao ano de 2016, tá bom? Esses dados a gente pode observar, pode construir, né, esses gráficos a partir do banco de dados que a gente tem ali do IBGE. Vamos falar agora de desigualdade de renda, né? Como é que está essa distribuição de renda no nosso país, né? Aí nós temos os dados de 2015, eu tenho aí um gráfico de colunas, né? E a partir desse gráfico eu posso fazer essa análise e posso comparar, por exemplo, com outro país. O que a gente fez aí no gráfico? A gente comparou a desigualdade de renda nos Estados Unidos e no Brasil. E aí nós temos a participação das diferentes classes na renda total do país. E os dados estão relacionados aí ao ano de 2015, né? Então, aí no ano de 2015, gente, o Brasil ocupava aí a posição mais alta nesse ranking de desigualdade, né? Nessa distribuição de renda. Na Europa, por exemplo, os 10% mais privilegiados, eles detinham aí 37% da renda. Na China e nos Estados Unidos, esse número chegava a 39%, né? Então, além do gráfico, no texto a gente ainda comparou com outros países. E o que a gente percebe aí no final, fazendo essa análise desse gráfico, né? Nós percebemos essa desigualdade de renda, né? Essa concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, né? A gente pode observar isso através, por exemplo, dos salários que a população ela recebe.
ali presente também no banco de dados do IBGE, onde são feitos, né, essas pesquisas, essas análises através do censo demográfico. E aí nós temos também, entretanto, no Brasil, né, nós temos aí 55% dessa renda nacional, elas estavam nas mãos ali apenas de 10% da população. Então, isso mostra para a gente, né, através aí do gráfico, essa desigualdade nessa distribuição de renda. No próximo gráfico, nós temos a concentração de renda no ano de 2015, olha. E essa análise ela já foi feita a partir dos salários. Aí nós temos até um salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos no nosso gráfico de pizza, de 2 a 3 salários mínimos, que está nesse rosa um pouco mais claro, até lá no azul, né? Quem ganha mais de 20 salários mínimos aí no nosso gráfico. E na parte final do gráfico é quem não tem rendimento, né? Sem rendimento inclui as pessoas que vão receber ali apenas os benefícios, tá bom? E aí elas não estão inseridas nesse gráfico, né? Que seria ali os benefícios de até um salário mínimo, que são os benefícios do governo. Então, elas não foram inseridas nessa concentração de renda. E aí, no gráfico, revela que 78% da população, ela recebe, olha, até 2 salários mínimos, tá bom? Lembrando que esses dados são referentes ao ano de 2015, enquanto que apenas 1% da população ela vai receber aí mais de 20 salários mínimos. Então, o que nós temos? Uma concentração de renda, né, presente aí no Brasil, que ficou bem evidente ali no gráfico anterior, que a gente estava analisando, que era com relação a essa desigualdade social, essa desigualdade de renda presente no nosso país. E aí nós temos que essa disparidade, analisando ainda o gráfico, né, nós encontramos essa concentração de renda no país, e aí temos também uma análise com relação às pessoas que representam ali, basicamente, mais de 50 milhões de pessoas que vivem com apenas um salário mínimo, né? E isso representa uma desigualdade de renda no nosso país, certo? Fazendo a análise da desigualdade, dessa concentração de renda, vamos falar agora dos transportes, né? Temos uma distribuição geográfica de transporte, né? Essa infraestrutura do setor de transporte no Brasil, a gente vai observar a predominância do transporte rodoviário, uma maior quantidade de rodovias, né? Especialmente concentrada nas regiões mais ali ao sul, sudeste, na região que a gente denomina centro-sul, né? E São Paulo, a gente tem ali um destaque com o maior quantitativo desse modal, né? Desse tipo de transporte, que é o transporte rodoviário. Apesar da desigualdade dessa distribuição, né, no território nacional, a gente acabou de falar sobre essa desigualdade, dessa distribuição de renda, né? Temos também aí na próxima análise essa concentração desse tipo de transporte também ali na região. E aí a gente tem, né, a questão do desenvolvimento, a questão da concentração de renda também que a gente observa nessa região. E a gente também pode analisar, gente, a questão da industrialização, né? Que a gente observa que esse rápido crescimento industrial se deu ali naquela região. Consequentemente, nós vamos ter um rápido processo de urbanização, de crescimento nessa região. Por isso que a gente tem essa infraestrutura, né, mais bem desenvolvida ali na região. E a exceção ela vai ocorrer onde? Na nossa região, né, na região amazônica, onde nós temos aí o destaque para o transporte fluvial, né? Isso se dá por conta das características físicas da nossa região, que é por conta do predomínio dos nossos rios, né? Da rede hidrográfica aí que representa a nossa região. E aí nós temos o objetivo dos mapas que a gente vai apresentar para vocês, é de mostrar, né, as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, e aí nós vamos perceber que essa concentração desse modal, desses tipos de transporte, né, ferroviário, rodoviário, eles vão se concentrar ali na região mais ao sul ou na região centro-sul. Além disso, os mapas também eles vão mostrar para a gente a densidade de rede de transporte no país, né? Então, a gente tem essa concentração da população, essa densidade demográfica, né, ou alta densidade demográfica, predominantemente
nessas regiões, né? E aí a gente também tem mais esse destaque com relação aos mapas que a gente vai observar. E aí no mapinha nós temos essa concentração, no mapa nós temos aí essa concentração, essa logística de transporte, né, que a gente vai observar no ano de 2014, né? E aí nós temos os dados do IBGE. Então vocês observem, olha, eu vou colocar aqui para vocês que essa malha, né, desse transporte, ela está concentrada mais nessa região próximo ao litoral, né? Já nas regiões norte, ali no Mato Grosso, nos outros estados que compõem a região norte, a gente já tem um modal de transporte que vai se diferenciar dessas outras regiões, né? Então, essa logística maior está inserida nessas regiões, no Nordeste, na região Centro-Sul, né, de uma forma geral, como a gente pode colocar. No próximo mapa, nós temos aí também essa concentração, né? Além dessa logística de transporte no ano de 2014, a gente vai observar essa concentração também que vai se dar aí nas regiões mais ao sul, na região Nordeste, entre outras regiões, né? Então, esses dados que podem ser analisados com relação à questão dessa logística, né? Onde é que predomina maior? Quando a gente observa esse fluxo vindo para a região norte, né? No caso aqui para a capital, em Manaus, no estado do Amazonas, a gente vai fazer essa análise com relação ao predomínio do polo industrial, né, presente aqui na nossa região. E aí esse fluxo ele acaba seguindo aqui para a nossa região. No caso aí do mapa, nós temos o fluxo aéreo de cargas, né? E aí a gente observa esse fluxo vindo para a região norte, em específico para Manaus, e aí para onde é que são encaminhados esses produtos que vão ser produzidos aqui no polo industrial de Manaus, tá bom? Apenas para a gente entender um pouco mais aí com relação a esses dados. Nesse próximo mapa, a gente observa também os dados relacionados às rodovias estruturantes no território brasileiro, tá bom? E aí a gente observa, né, cada uma das rodovias, o predomínio de onde elas estão inseridas também na região Centro-Sul. Temos mais um mapa e aí a gente já observa o predomínio das ferrovias e das hidrovias, tá bom? E aí a gente observa as hidrovias já mais nessa malha hidroviária presente na região norte, né, onde nós vamos encontrar a bacia hidrográfica da Amazônia. Além dos mapas também, gente, nós vimos os diversos tipos de gráficos, né? Vimos os mapas aí relacionados a essa análise que a gente pode fazer com relação aos tipos de transporte utilizados no Brasil. Nós temos também os infográficos, né? Lembra que eu falei da pirâmide etária? Prestem bastante atenção na pirâmide, porque a gente tem vários dados inseridos. No infográfico, a gente também precisa prestar bastante atenção. Por quê? No infográfico, como é o exemplo desse, olha, nós temos aí o título, Crianças na População Brasileira. Aí eu tenho um gráfico de pizza, tem um gráfico ali de colunas, né, representando a população, dessa distribuição dessas crianças por sexo, por área em que vive, né, se é na área urbana, se é na área rural. E aí eu tenho também se essa população é uma população parda, uma população branca. Então, várias análises que a gente pode realizar com relação aos infográficos, tá bom? Então, nesse gráfico de pizza, eu tenho aí o percentual de crianças, né, até 12 anos de idade no total da população do Brasil. Então, eu tenho aí um percentual de 17%. Esses dados desse infográfico, ele pode ter sido retirado, por exemplo, de uma pirâmide etária. E aí foi construído ali e feita essa análise apenas nessa parte da população. Trouxe um outro infográfico para vocês também observarem. E aí a gente tem, olha, um outro tema que já pode ser abordado, que é o panorama de divórcios no ano de 2020. Olha, aí eu tenho uma análise de 2007 até 2020 com vários gráficos. Tenho uma análise aqui no território brasileiro. Eu posso analisar também aí por regiões, região norte dentro do mapa, região centro-oeste, nordeste, a idade média também de cônjuges
que são os casais ali ao se divorciar, né? Em que período, em que fase ali da vida adulta esse divórcio acontece, que é de 40, entre 43 anos, ali no sexo masculino e sexo feminino. Então, várias análises eu posso realizar no infográfico. E se você pesquisar também o infográfico na internet, você vai ali clicando em cada uma das informações e aquelas informações elas vão ali aparecendo. Se de repente está num texto, numa questão ali, numa prova, num exercício que você está fazendo, você pode analisar todo esse panorama ali do infográfico, infográfico de desmatamento, infográfico ali mostrando a vegetação, os rios, as bacias hidrográficas. Então, vários temas que eu posso analisar e inserir também aqui em um infográfico. Eu trouxe 2 para vocês, apenas para a gente observar essas temáticas que a gente pode abordar também aí presente nesses infográficos, tá bom? Então, essas análises, elas precisam ser feitas, assim como nos mapas, né? Analisando ali o título, verificando as legendas, verificando o tipo de gráfico, o que a gente vai analisar e qual a interpretação que eu posso realizar aí a partir dos mapas, dos infográficos e também dos gráficos que nós observamos, certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.